Turminha, aula de hoje, fatoração, fator comum e evidência. Geralmente a gente aprende isso aqui depois de produtos notáveis, tá legal? Então, olha, o que é fator comum e evidência? É que eu vou deixar em evidência tudo que eu tenho dos dois lados, tá? E como eu chego nisso? Bom, quando a gente ainda está aprendendo a fatoração, a gente não tem muita habilidade, a gente vai fazer assim, olha. Eu vou fatorar os números e as letras. Como? Lembra lá em MMC, MDC, que a gente fazia a fatoração dividindo, fazia a decomposição do número através de fatores primos? Então é isso que a gente vai fazer, olha. Eu vou fazer aqui um rascunho, olha, o número 4, por exemplo, eu vou dividir por números primos. Então, pelo menor possível, dá para dividir por 2. E aí fica 2, dividindo por 2, fica 1. Então, o 4 eu posso escrever ele dessa forma, ó, 2 vezes 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes 2. O A ao cubo é a mesma coisa que A vezes A vezes A. E o B é B mesmo. Tá legal? E aí o 20. O 20 eu vou fatorar também. Divido por 2 dá 10, divido por 2 dá 5. Não dá mais por 2, nem por 3, então eu vou dividir por 5. Opa! Dá 1 aqui. Então o número 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Eu vou anotar aqui 2 vezes 2 vezes 5 vezes A vezes B vezes C. Quando eu tenho números e letras, eles sempre estão multiplicando, né? Se ele não tem nenhum sinal é porque tem uma multiplicação. E agora eu vou pegar o fator comum aos dois lados. Por exemplo, eu tenho um número 2 aqui e eu tenho um 2 aqui também. Aos dois lados do sinal de mais, tá bom? Ó, o mais está aqui. Então eu tenho dois termos. Tudo que é comum é aos dois. Eu tenho mais um número 2, mais um número 2. Eu tenho a letra A, e eu tenho uma letra B, aqui, tá? Então, o que eu tenho em comum? O 2 vezes 2 vezes A vezes B. Isso aqui, olha, eu tenho 2 vezes 2 vezes A vezes B. 2 vezes 2 vezes A vezes B. Isso é comum. Então, o que eu tenho em comum eu vou colocar aqui fora. 2 vezes 2 é 4, vezes A, vezes B. Tá? Deixei ele aqui e agora eu abro parênteses, aqui está multiplicando, tá? O que está dentro do parênteses. O que está dentro dos parênteses é o que sobrou. O que sobrou aqui, por exemplo, ó, sobrou o A vezes A, que é a mesma coisa aqui, A ao quadrado, mais 5 vezes C. 5C. Pronto, fatorei, deixando os fatores comuns em evidência. Aqui dentro não tem nada igual. Nada que tem aqui, e vice-versa. Tá bom? Vou apagar essa fatoração aqui, então. Agora vamos fazer isso aqui, olha. 30x ao quadrado, y ao cubo, z ao quadrado, menos 20x ao cubo, z. Então, eu vou fatorar o 30. Dá por 2, eu divido. Aqui não dá mais por 2, dá por 3? Dá, então eu divido por 3, sempre o menor possível. Não dá mais por 3, mas dá por 5. Então aqui ficou 2 vezes 3 vezes 5. E aqui o 20. Tento por 2 primeiro, dá. Por 2 ainda, dá 5. Por 3 não dá, por 5 dá. Então aqui é 2 vezes 2 vezes 5. Eu vou fazer, então, 2 vezes 3 vezes 5, vezes x ao quadrado, y ao cubo, z e z ao quadrado. Aí o menos para separar um do outro, né? Então, isso aqui é isso. E agora isso aqui vou fazer aqui, olha, 2 vezes 2 vezes 5, vezes x vezes x vezes x, vezes y, vezes, opa! Y não, vezes z. Pronto. Então eu tenho
um 2 aqui, um 2 aqui. O 3 aqui não tem lá, o 2 lá não tem aqui. O 5 tem também. Um X, outro X, um Z. Beleza? Só o que eu tenho em comum. 3 não tem lá, Y não tem lá, o X não tem aqui, Z não tem lá. Então eu vou colocar o que eu tenho em comum. Olha, 2 vezes 5, x, que é x ao quadrado, vezes Z. Tudo isso vezes, quem sobrou? 3, y ao cubo e um Z. Menos 2x. Acabou. Fatoramos deixando tudo que eu tinha em comum em evidência. E por fim, 3 termos aqui. Então tem que ser comum aos 3, tá? Aqui tem que ser comum aos 3. Eu vou fazer a fatoração aqui do lado, 10. O 10 divide por 2 dá 5, por 5 dá 1. O 15 não dá por 2, mas dá por 3, dá 5, por 5 dá 1. E o 40 dá por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então aqui, olha, ele vai ficar 2 vezes 5 vezes... Aqui, gente, olha só. Vou explicar uma coisa para vocês para a gente não precisar ficar toda hora fazendo isso aqui. Tá vendo aqui, olha, que eu tenho A dos dois lados? Eu vou colocar o expoente 1. Sempre que eu não tenho expoente é como se fosse elevado a 1, né? Tá. Eu tenho A dos dois lados. Esse A está elevado a 3, esse A está elevado a 1. Olha aqui, eu peguei o menor expoente aqui, olha. A letra de menor expoente é a letra que tem em comum. Então, A elevado a 1 é o que eu tenho em comum. E aí, eu subtraio esse 1 aqui, o que sobrou foi A elevado a 2. Beleza? Então, A elevado a 3 menos 1 fica A elevado a 2. A elevado a 1 menos 1, ele some daqui. Tá legal? O B elevado a 1, B elevado a 1. Ficou lá, então não tem o B. Ó. B elevado a 1 menos 1, some. Aqui mesma coisa. Ó. B elevado a 1 menos 1 daqui, ele some. B elevado a 1 menos 1 daqui, ele some daqui também. Só para ver se ficou claro. Mais uma vez, ó. X elevado a 2, x elevado a 3. Então, o menor expoente é x elevado a 2. É ele que eu tenho em comum. X elevado a 2, tá? E aí, para colocar aqui dentro, ó, x elevado a 2 menos 2 é 0. Ele some daqui. X elevado a 3 menos 2 é x elevado a 1. X. Beleza? E o z? Z elevado a 1, z elevado a 2. Então, o menor é esse. Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Elevado a 1. E aí, para a hora de eu colocar esse aqui, eu faço z elevado a 2 menos 1, fica z, 2 menos 1 é 1. Z elevado a 1 menos 1 é 0. Ele some. Para eu não precisar ficar fazendo, senão vai ficar enorme isso aqui, então eu vou colocar aqui, olha. Eu tenho m ao quadrado e m ao cubo. Então eu posso colocar aqui, ó, que m ao cubo é m ao quadrado vezes m. Né? M vezes m vezes m, m ao quadrado vezes n. E o n, ó, n ao quadrado, n ao cubo, n ao quadrado. Então sobrou n ao quadrado. Tá legal? Vou colocar um menor expoente aqui. Mais 15. Pessoal, se vocês quiserem fazer m vezes m vezes m vezes n vezes n, tudo bem, façam e é isso. Vocês se sentem confortável fazendo isso, façam isso. Eu não vou fazer para não ficar muito grande aqui. Por isso eu fiz essa explicação. Agora aqui o 15 é 3 vezes 5. 3 vezes 5 vezes m ao quadrado vezes, olha, tem n ao quadrado em todos, então eu vou colocar n ao quadrado vezes n. N ao quadrado vezes n é n ao cubo.
menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, vezes m ao quadrado, que tem nos 3, vezes n ao quadrado, que tem nos 3. Então, o que eu tenho em comum aqui? O que eu tenho em comum? O 2 tem aqui, mas não tem aqui. Então, não é comum. O 5 tem nos 3. Tá legal? M ao quadrado tem nos 3. E n ao quadrado, que tem nos 3. Tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui em evidência. O 5, m ao quadrado, n ao quadrado. E o que sobrou aqui? 2m mais 3n mais 2 vezes 2 vezes 2. Menos, quer dizer, né? Menos 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Tá legal? Então é isso aí. Fatoração deixando fator comum em evidência. Até mais.